Boa tarde a todos. Iniciaremos agora mais uma aula de matemática do 8º ano. E o assunto para essa aula está no volume 2 do livro de vocês. E nós começaremos a partir de agora. O primeiro capítulo do livro 2 está na página 110, na unidade 4. E o tema da nossa aula é cálculo algébrico. E com o estudo de álgebra, ou da parte de matemática relacionada à álgebra, a gente vai estudar, a gente vai trabalhar com expressões e com situações onde a gente utiliza letras e números, tá? A gente já começou vendo isso quando trabalhamos com equação, mas agora essa parte é bem, digamos assim, direcionada, tá? Então, vamos lá ao início do capítulo. Vimos que podemos utilizar a linguagem algébrica para representar sentenças ou fazer generalizações. Observe a situação a seguir. Então, vamos lá essa situação. Carla presta serviço como técnica de informática em uma empresa, ganhando R$ 40 por hora trabalhada. Veja abaixo o esquema que ela fez para saber quanto ganha de acordo com o número de horas que trabalha. Então, aqui, 5 horas trabalhadas, ela ganha R$ 200. 10 horas trabalhadas, R$ 400. 20 horas, R$ 800. E 40 horas, R$ 1.600. Então, a gente pode representar esse R$ 200 da seguinte forma. Indicando por x a quantidade de horas trabalhadas, podemos representar o valor recebido por 40 vezes x. Também podemos utilizar a linguagem algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas. A gente vai trabalhar logo com essa parte aqui, na tabela, 40 vezes x. Vamos à tabela, vamos voltar na tabela. Para se chegar ao valor que ela recebe, então, se ela recebe R$ 40 por hora, então aqui, como eu falei, 40 vezes x. R$ 200 é 40 vezes 5 horas trabalhadas, que dá R$ 200. Aqui, 40 vezes 10 horas trabalhadas, que dá R$ 400. 40 vezes 20 horas trabalhadas, que são R$ 800. E aqui 40 vezes 40 horas trabalhadas, R$ 1.600. Então, esse 5 aqui representa o x, tá? O número de horas. Ela recebe, o salário é dado em função das horas trabalhadas, tá bom? Então, isso aqui é uma forma da gente usar a álgebra para generalizar uma situação para se achar qualquer valor. Por exemplo, se eu quero saber para 2 horas trabalhadas, se for somente 2 horas trabalhadas, eu vou calcular 40 vezes 2, que dá R$ 80. Se eu quiser saber 100 horas trabalhadas, 40 vezes 100, que dá R$ 4.000. E assim sucessivamente. Tá? Então, vamos repetir. Para 2 horas trabalhadas, 40 vezes 2, que dá R$ 80. Para 100 horas trabalhadas, 40 vezes 100, que dá R$ 4.000. E assim funciona para qualquer situação. Então, a gente chama isso aqui de expressão algébrica. Então, vamos à próxima parte. Vamos ver outra utilização dessas expressões. Vamos considerar a sequência dos números naturais positivos, múltiplos de 10, que começa pelo número 10. 10, 20, 30, 40, 50. Nessa sequência, temos que o primeiro termo é 10, ou seja, 10 vezes 1. O segundo termo é 20, ou seja, 10 vezes 2. O 20º termo é 200, ou seja, 10 vezes 20. N, o número de termo pode ser expresso por 10 vezes N, tá? Se eu quero saber o 30º, então 10 vezes 30. Se eu quero saber o 8º, 10 vezes 8. E assim sucessivamente para a gente achar os outros termos, tá? Número de termo pode ser expresso por 10 vezes N. Então, aqui uma observação. Em uma sequência, chamamos de número
termo ou enésimo termo, o termo de ordem n. Então, aqui vamos às duas expressões que nós vimos, ó. 4 vezes x ou 4x e 10 vezes n são exemplos de expressões algébricas. Letras que formam essas expressões são denominadas variáveis. Então, tanto x como n são chamadas de variáveis ou incógnitas de uma expressão algébrica, tá? Geralmente, a gente usa incógnita quando se trabalha com equação e quando a gente trabalha com expressão algébrica, a gente utiliza o termo mais de variáveis, tá? Então, vamos ver alguns exemplos de expressões algébricas. Ó, expressões que usam letras e números. 2m mais 1, p ao quadrado menos q ao quadrado, x mais y vezes x menos y, 2x sobre 5 menos 1 meio. Todas essas são exemplos de expressões algébricas. Expressões, se fosse sem letras, seriam expressões numéricas. Se tem letras, são expressões algébricas. As expressões não podem ter igual a 5, igual a 8, certo? Igualdade e um resultado, porque aí ela deixa de ser expressão, passa a ser equação. Então, assim são expressões algébricas. Vamos aqui à seção Pratique, onde a gente vai fazer a atividade juntos. Então, eu quero que vocês peguem o livro de vocês, a gente vai fazendo passo a passo as questões. Eu faço e vocês repetem, como se fosse exemplo de questões resolvidas, e daqui a pouco vocês vão na atividade fazer o restante dessa atividade sozinhos, tá? Então, eu vou começar pela parte 1. Então, vocês vão buscar o material e a gente volta para começar a resolver. Então, vamos estudar a aplicação dessas expressões algébricas com atividades. Então, aqui, primeiro, escreva uma expressão algébrica que represente o perímetro de cada figura geométrica. Então, aqui eu quero expressão algébrica para representar o perímetro. Então, primeiro eu tenho que saber que expressão algébrica são expressões que usam letras e números e o perímetro representa a soma de todos os lados de um polígono, tá? Então, vamos ver aqui, ó, a primeira. Perímetro, aqui eu tenho um triângulo isósceles, esse lado é igual a esse, ó, medida A, que eu não sei o valor, tá representado pela mesma letra, e a base aqui é a letra B. Como é que eu represento a soma desses lados, ó? A mais B. A mais B. Um A mais um A formam 2A e eu repito B, tá? Essa é a expressão algébrica que representa o perímetro. Letras iguais, eu posso somar com letras iguais como se elas valessem 1. 1A mais 1A, 2As. Só tem um B, eu não posso colocar aqui 2AB, e sim 2A mais B, tá? Vamos à próxima figura. Essa próxima figura é uma figura com muitas partes. Então, tem uma parte que é 2x, outra parte que vale 3x, outra parte que vale 1x. E o meu trabalho é juntar todos esses x. Então, vamos distribuir os valores. Se aqui é 3x, aqui também é 3x. Se aqui é 2x, aqui também é 2x. E aqui, todas essas partes aqui, ó. Essa é igual a essa, que é x. 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 Então, vamos somar todos os x, ó. Para não ficar uma expressão muito longa, a gente pode contar no próprio problema, ó. 3x mais 3x dá 6x. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, um perímetro aqui, 18x. É o total de x que representa o contorno, todo o contorno dessa figura aqui, ó. Somando todos esses ladinhos com as medidas que o problema apresenta, o total dá 18x. Essa é a resposta da letra B. Vamos agora entender como funciona forma simbólica, tá? Preste atenção. A adição de 3 números consecutivos. Então, vamos pensar em 3 números quaisquer que a gente conhece. Por exemplo, 2, 3 e 4. 2, 3 e 4 são números consecutivos. Então, vamos pensar aqui, ó. 2, 3 e 4. Então, a partir do 3, quem é o 2? É 3 tirando 1. E quem é o 4? É 3 somado 1.
Se eu representar esse 3 pela letra N, por exemplo, quem vem antes do N é ele menos 1. E quem vem depois do N é o N somado com 1, seja lá qual for. Se aqui for 9, vai ser 9 menos 1 e 9 mais 1. Se for 8, 8 menos 1, 8 mais 1. Se for 20, 20 menos 1, 20 mais 1. Vamos voltar aqui, estava fora de foco. Então, vamos novamente, ó. 3. O número que vem antes de 3 é 2, depois do 3 é 4. Quem está antes do 3 é 2. 2 é o 3 menos 1. E o 4 é 3 mais 1. Se eu representar agora de uma forma genérica por N, quem vem antes do N é N menos 1. Quem vem depois do N é o N mais 1. Se esse número aqui for 8, quem está antes dele é 8 menos 1, que é o 7. Quem está depois dele é 8 mais 1, que é o 9. 7, 8, 9. Então, isso a gente chama de generalização, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui, ó. A adição de 3 termos consecutivos. Eu não sei quais são esses termos. Se um for N, quem vem antes dele é N menos 1. Quem vem depois dele é N mais 1. Isso é uma forma de falar, de representar 3 números consecutivos. O quadrado da soma de 2 números, ó. Alguma coisa ao quadrado e somado. Quadrado da soma de 2 números. Não falou quais são esses números. Vou colocar X e Y. Pode ser qualquer letra do alfabeto. A e B, M e N, P e Q, qualquer letra do alfabeto. Então, quadrado da soma de 2 números. Então, isso é forma simbólica, tá? Forma algébrica. A soma dos quadrados de 2 números. A soma dos quadrados de 2 números. Então, veja, quando for quadrado da soma, vai usar parênteses. Soma dos quadrados não usa parênteses. Veja a forma diferente. Então, isso aqui é para a gente lembrar formas simbólicas, tá? Então, isso aqui a gente vai trabalhar muito com isso ainda. Então, nem se preocupe se ficou alguma dúvida. Até terminar o capítulo, a gente vai tirar todas essas dúvidas. Vamos à questão 3. Escreva uma sentença que generalize as igualdades abaixo. Então, a gente tem aqui, ó, um número positivo com o seu negativo dá 0. Menos raiz de 6 com mais raiz de 6 é 0. Menos 7 quartos mais 7 quartos igual a 0. Então, como é que eu posso utilizar isso aqui para generalizar? Utilizando o x, eu posso colocar assim, ó. X mais menos x igual a 0. Então, qualquer número que eu coloque aqui vai dar igual a 0. Se for 8 mais menos 8 dá 0, 15 mais menos 15 dá 0. Então, isso a gente chama de generalização matemática. A gente escreve utilizando letras, que trocando essas letras por qualquer número, essa igualdade possa ser verificada, possa dar certo, tá bom? Então, ajustar novamente o foco. Então, a generalização. Vamos à questão 4. A questão 4 diz assim: o elemento neutro da adição é 0. O da multiplicação é 1. Que expressões podem generalizar a propriedade da existência do elemento neutro nessas operações? Então, como a gente pode transformar? Ó, vou colocar aqui, por exemplo, x mais 0 é igual a 0 mais x. Isso é uma generalização para o elemento neutro da adição. E a gente pode dizer isso, que tudo isso, 0 mais x, ou x mais 0, tudo isso vale x. Agora, vamos para a multiplicação, ó. A vezes 1 é igual a 1 vezes A, que é igual a A. Então, aqui a gente representa uma generalização que eu utilizei X e A, mas pode ser qualquer letra, tá? Então, isso é um exemplo de generalização. E a gente vai trabalhar muito com isso, nem se preocupem. Então, vamos lá para o próximo. Usando apenas letras, escreva sentenças que generalizem as igualdades. A gente vai trocar esses números por letras. Então, eu vou trocar o 3 por A, o 4 por B e o 8 por C. Se eu trocar isso, vai ficar assim, ó. Primeiro, A mais B mais C é igual a A mais B, fecha parêntese, mais C. Eu troquei pelas letras e coloquei no mesmo lugar onde estavam os números. Vamos ao próximo, ó. Colocar X e Y. Trocar esse por X, trocar o 8 por Y.
colocar, por exemplo, x vezes, aqui é vezes, x vezes y igual a y vezes x. Vou colocar aqui de novo A, B e C. Esse por A, trocar esse por B, esse por C, ó. A, B, C. Vai ficar A vezes B vezes C igual A vezes B, fecha parênteses, vezes C. Então, isso é a forma numérica, isso é a forma generalizada, tá? Utilizando letras para substituir os números. Eu posso utilizar aqui qualquer número, quaisquer letras que representem esses números, tá bom? Vamos a essa questão aqui resolvida. Essa questão resolvida eu vou mostrar para vocês e o cálculo como foi feito. Mara trabalha como taxista na cidade em que Na cidade em que ela trabalha, o passageiro deve pagar R$ 4,40 pela bandeirada e R$ 2,50 por quilômetro percorrido pelo táxi. Então, para ele entrar no táxi, só em chamar o táxi ele já paga R$ 4,40 e dependendo do quanto ele ande, ele paga R$ 2,50 por cada quilômetro que o taxímetro registre. Nicole fez um percurso de 7,5 quilômetros com esse táxi. Quanto ela pagou da corrida? Então, vamos ver o cálculo aqui, ó. R$ 4,40 é o que ela já pagava pela bandeirada e R$ 2,50 é o quilômetro vezes o que ela andou, que é 7,5. Então, fazendo essa multiplicação, repete o 4,40, 2,5 vezes 75, 2,50 vezes 75 dá 18,75. E somando tudo, R$ 23,15 é o que ela tem a pagar. Então, vamos à próxima questão. A questão 6 diz: o marceneiro Renato tinha um molde para fazer um porta-retrato de forma retangular. Suas dimensões eram comprimento x, largura y. Então, esse era o porta-retrato de forma retangular, ou formato retangular, comprimento x, largura y. Ele fez algumas modificações nesse molde, cortou um pedaço, reduzindo do seu comprimento, o comprimento que era x, tirou 4. Então, aqui, ó, x tirou 4. E fez outro corte, reduzindo sua largura em 1. Então, do y ele tirou 1. Que expressão algébrica representa o novo comprimento do molde? Novo comprimento, ó, comprimento é x, ficou x menos 4. E da nova largura, y menos 1. Com esses cortes, o molde de Renato ficou quadrado. Qual era a diferença entre o comprimento e a largura antes dos cortes? Então, agora, com esse molde, ele cortou e ficou quadrado, ó. Ele cortou aqui e ficou um quadradinho, em vez de ficar um retângulo. E aí, pergunta, com esses cortes, qual era a diferença entre o comprimento e a largura antes do corte? Então, aqui, basta simplesmente subtrair 4 menos 1, 3. Essa é a diferença. Seria possível fazer apenas um corte para tornar quadrado o molde de Renato? Então, se ele, em vez de tirar um daqui, ele tirou 1 e tirou 4. Se ele não tirasse daqui, tirasse apenas 3 daqui, ó, ficaria um quadrado. Então, a resposta é sim. O corte deveria... Deixa eu ajustar o foco. O corte deveria ser de apenas 3 centímetros no comprimento. Tá? E com isso a gente finaliza essa primeira parte da atividade. Vou explicar agora o que vocês vão fazer em casa. A atividade proposta para a aula está na página 113. E eu vou dar um exemplo com essas questões aqui sobre valor numérico. Vocês já viram isso quando começaram a estudar equação no ano passado, mas a gente vai lembrar agora. Então, aqui eu tenho a expressão algébrica 2x mais 4y, e aqui eu quero saber quanto isso vale em números. Para isso, você tem que trocar o x por 5 e tem que trocar o y por 2. Então, aqui vai ser 2 vezes o x, que é 5, mais 4 vezes o y, que é 2.
2 vezes 5 é 10. 4 vezes 2, 8. 10 mais 8, 18. Tá? Esse é o valor numérico dessa expressão para x igual a 5 e y igual a 2. Vamos ao segundo exemplo. Nesse segundo aqui, x ao quadrado, 3 vezes y. O x eu troco por 7 e o y eu troco por 1. Então, vai ser 7 ao quadrado, que é o valor do x, menos 3 vezes 1. 7 ao quadrado é 49, 3 vezes 1, 3. 49 menos 3, 46, tá? Esse é o valor numérico dessa expressão para x igual a 7 e y igual a 1. E a última expressão, vou chamar isso aqui de exemplo A, exemplo B, exemplo C. O x aqui eu vou trocar por 10 e o y aqui eu vou trocar por 16. Então, aqui vai ser 10, que é o x, dividido por 2, e 16 dividido para 4. 10 dividido por 2 dá 5. 16 dividido por 4 é 4. 5 mais 4, 9. Então, o valor numérico dessa expressão é 9. Tá? Então, são exemplos de cálculo de valor numérico de expressões. Vamos ao último exemplo, onde vai usar essa expressão. A mesma expressão, eu vou usar valores diferentes. Nessa aqui, eu vou trocar o A por 1, o B por 5 e o C por menos 6. E aqui eu vou trocar o A por menos 1, aqui o B menos 5 e o C por 6. Então, vamos fazer essa troca e ver como é que fica. Então, nesse primeiro exemplo da letra A, esse exemplo aqui, 1, eu vou fazer B ao quadrado, 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A é 1 e o C é menos 6. E eu vou resolver. 5 ao quadrado é 25, menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. E aqui eu tenho 25 mais 24, 49, tá? Isso é um exemplo. Vamos ao próximo. Essa atividade é semelhante à do livro. Mais um. O A, o B e o C. Começa por B ao quadrado. Então, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1. Sempre que tem negativo, aqui próximo da multiplicação, eu coloco parêntese. O A vezes o C. O C aqui é 6. Então, resolvo a potência e multiplico. Menos 5 ao quadrado dá mais 25. E aqui eu faço o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Ó. Coincidentemente, deu o mesmo valor, 49, tá? Então, vocês vão tentar responder essa atividade de casa para vocês fazerem sozinhos. Tá na página 113, como eu falei. Então, vamos ver aqui o que é que tá pedindo. A atividade 113 diz assim: calcule o valor numérico da expressão b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aqui pede para, em cada uma dessas letras, trocar o valor do a, do b e do c por esses números aqui, como eu fiz no exemplo, tá bom? Segunda questão: escreva no caderno a expressão algébrica correspondente a cada sentença. O dobro de um número S. O dobro de um S, 2S. O consecutivo do número y. Quem vem depois do y? Ele somado com 1. O quadrado do número z. Então, z elevado ao quadrado. O triplo de um número x, 3 vezes x, adicionado à metade de x. Ó, x dividido por 2, ou x sobre 2. A terça parte de um número é o número dividido por 3. Como não falou número, ó, número m. m sobre 3, adicionado ao número s, mais s. Aplique. Essa é uma questão resolvida. E aqui vocês vão tentar responder esses outros dois aqui, ó. Terceiro e quarto. Responda as questões. Que expressão representa a soma dos n primeiros termos dos números ímpares? Vocês vão observar essa questão resolvida e tentar chegar à conclusão aqui. E como eu calculo a soma dos 75 primeiros números ímpares? Tudo isso você vai conseguir responder a partir dessa questão resolvida, tá? Tem aqui o passo a passo. Que conclusão você pode chegar. E a última questão da atividade que vocês vão fazer sozinho é a quarta questão. Observe a balança e resolve o problema. Ó. A massa de cada bolinha é 1 kg. E a balança está em equilíbrio. Continua na próxima página. A próxima página diz, letra A. Aplique o conceito de igualdade e use a álgebra simbólica para representar a situação. Então, aqui tem, ó, você vai poder utilizar esses cubinhos aqui, sendo x, por exemplo, e aqui 1. Aqui, então, ficaria 3x mais 1
igual, aí quantas bolinhas e quantos x, tá? Seria uma situação. E vocês vão ler as outras questões e vão responder aqui até a quarta questão. Então, para casa, página 113 e o pedacinho da quarta questão que está na página 114, tá? O finalzinho dessa questão que está na página 114, essa vai ser a atividade de casa que vocês vão tentar fazer sozinhos, tá? Talvez aconteça de ter dúvidas, talvez nem todo mundo consiga fazer todas as questões, mas pensem bem direitinho e na próxima aula a gente corrige e tira as dúvidas, tá bom? Então, boa atividade, boa semana para vocês. A atividade, como tem a correção e atividade para fazer junto e atividade para fazer sozinho, vocês podem dividir essa atividade em duas partes. Fazendo ela em 2 dias diferentes, vocês vão conseguir terminar sem problemas. Só vou ver essa atividade na próxima semana, tá? Vocês têm 5, 6 dias para poder fazer essa atividade. Então, é tempo suficiente. Então, boa atividade, boa semana para vocês. Até a próxima.